Boa tarde, pessoal. É, Queridos alunos dos sétimos anos, nós estamos aqui nessa tarde para falar para vocês a respeito da formação do território brasileiro. Então, como formou-se o território brasileiro? Então, de início, lá pelo final do século XVI, final do século XV, com a chamada Bula Intercoeteira, então existia um desejo de Portugal e Espanha tomarem conta dominarem a questão das navegações, né? As grandes navegações. Então é isso que você estudou ou vai estudar na história do Brasil. Então, no século XV, foi assinado pelo Papa a chamada Bula Intercoeteira. Então essa Bula Intercoeteira, ela dava direito à maioria dos territórios para a navegação à nação espanhola. Então Portugal também, como eles diziam que eram eles que dominavam a questão de navegação, então o que aconteceu? Para que não houvesse nenhuma briga, nenhuma rivalidade, nenhuma guerra entre as nações, porque eram nações católicas, então o Papa Alexandre VII, ele assina um chamado Tratado de Tordesilha, na cidade de Tordesilha, na Espanha. Então ele faz o seguinte, traça uma linha imaginária, onde hoje parte da ilha de Marajó, no estado do Pará, até metade do estado de Santa Catarina, onde o Rio Grande do Sul ficaria totalmente para a Espanha. O restante do Brasil, em linha reta, ele pertenceria, em linha oeste, pertenceria à Espanha. Então, metade de São Paulo, Minas Gerais, não é? Todo o estado da Bahia, todo o Pernambuco, todo o Ceará, eles passavam a pertencer à Espanha. E os outros demais estados, em lado oeste, eles ficariam, em lado leste, aliás, ficaria para domínio espanhol. E o lado oeste ficaria sob domínio português. Então, durante 30 anos, o Brasil ficou aqui praticamente abandonado. Então, os portugueses se sentiram assim prejudicados, porque os espanhóis, outras nações estavam vindo aqui tirar produtos, levar para suas nações. Caso os corsários, que eram os piratas franceses, vinham ao Brasil levar os produtos brasileiros. Então, com isso, foi criado o chamado período colonial. Nesse período colonial, por volta de 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele desapareceu, outros dizem que ele morreu, na chamada Guerra de Alcacequibí, na África, né? Então, durante esse período, o Portugal ficou sem soberania, né? Sem um rei, sem um governo. Então, o que acontece? Um tio-avô de Dom Sebastião, que era um cardeal, ele vai dominar a nação portuguesa juntamente com as suas colônias. Então, durante esse período dessa dominação, o cardeal vem a falecer, não tinha herdeiro, e o que acontece? Aí tinha os parentes diretos, que eram os espanhóis, não é? Porque tinha aí a questão dos castelas, né? Os laços familiares ainda com os castelas e o Aragão, que eles tinham deixado, e ambas as famílias ainda existiam em Portugal e Espanha. Então a Espanha, por bem, achou o direito de reivindicar o domínio também de Portugal, juntamente com as suas colônias. Então, durante o século XVII, nós estamos aí no século XVII, por volta de 1600, né, no ano 601, começa o século XVII, então inicia-se uma questão de Portugal querer fazer a sua retomada de território. Então começa a criar a fundação,
a fundação do Sacramento no Rio Grande, na região do Rio Grande do Sul, não é? Com o objetivo de reivindicar as terras brasileiras, não é? E por outro lado, foi criado também durante aquele período os chamados as entradas e bandeiras, não é? Então essas entradas e bandeiras, então os bandeirantes começaram a desbravar territórios, não se lembrando que existia essa linha imaginária. Então começa a chegar a Minas Gerais, a outras províncias do Brasil, como Goiás, outros territórios, Pará e por aí vai, né? Então, durante esse período foi assinado pelos portugueses e espanhóis o chamado Tratado de Madrid em 1750 e o Tratado de Santo Ildefonso por volta de 1777, né? Nesse período colonial, encontra-se no Brasil, ainda no século XVII, o domínio holandês. Primeiro os holandeses passaram pelo estado, hoje o estado da Bahia, a capitania da Bahia, e depois de lá também saíram, né, e vieram para Recife. E aqui se instalaram em Pernambuco, né, e dominaram a capitania de Pernambuco durante 24 anos. Nós tivemos aí a questão do Conde Maurício de Nassau, que vai urbanizar o Recife, construindo aí a sua primeira ponte. Nós temos aí a chamada Ponte Maurício de Nassau, que liga o bairro do Recife Antigo ao bairro de Santo Antônio, e outras obras que foram criadas durante o período holandês em Pernambuco, né? Fora a questão do desenvolvimento dos engenhos da cana-de-açúcar, né? Onde o açúcar era vendido, foi aumentado o preço da questão das concorrências e muitas coisas boas os holandeses criaram em Pernambuco. Aí veio o período de Império e República, né? Nós vamos ter aí o período de Império e República. Então, no Império, o Dom João VI, o príncipe Dom João VI, ele vai fazer o seguinte: ele vai tomar a Cisplatina e vai anexar o Brasil. Isso aí, em 1822, vai gerar uma guerra entre o Brasil e a Cisplatina, porque o Cisplatino não aceitava o domínio português, né? Então, esse tratado, essa guerra vai gerar um grande conflito durante 3 anos, né? Então, em 1903, o Brasil faz a retomada do Acre, né? Então, ele compra o Acre, o território do Acre, por 2 milhões de libras esterlinas. Então, quem faz essa negociação é o chamado Barão do Rio Branco. E nós temos aí, né? Você vê o mapa do Brasil, o Acre, ele também é cortado em linha reta, dividindo o estado do Amazonas. E o mar, onde ele também é de grande importância, chamado transporte aquaviário, que é de grande importância para o desenvolvimento comercial do Brasil, principalmente o comércio da soja, da cana-de-açúcar no século XVI e outros produtos que eram levados para as nações da Europa durante aquele período e até os dias atuais, não é? Nós temos aí os portos de Suape e outros portos do Brasil, né? Então isso aí vai trazer grande desenvolvimento. Então no próximo bloco nós vamos colocar o vídeo do professor que eu falei e um texto para vocês dar uma estudada a respeito do assunto, para não ficar apenas na conversa, ok?